Saudações, caríssimos colegas. Sou estudante da Universidade Internacional do Kwanzaa. Irei apresentar para vocês um trabalho científico da disciplina de Fundamentos da Engenharia de Processos. Ela tem como tema Diagrama de Gantt. Muito bem. Este trabalho tem 5 integrantes. Nomeadamente, eu que vos falo sou o Célcio Paulo, Onésimo Kibinga, Edmilson Dombe, Edson Pedro e Edgar de Oliveira. O presente trabalho abordará sobre diferentes aspectos e teorias em torno do diagrama de Gantt. O capítulo 1 tratará dos conceitos básicos, características do diagrama de Gantt. E já o capítulo 2 tratará os fluxogramas e aplicação prática na engenharia. Temos objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais, iremos estudar o diagrama de Gantt. Já nos específicos, aplicar os conceitos obtidos de forma a facilitar a resolução de problemas por intermédio do diagrama de Gantt. Apresentar possíveis soluções práticas na engenharia através do diagrama de Gantt. Um breve historial sobre o diagrama de Gantt. Bem, ele foi criado pelo engenheiro polonês Karol Adamiecki no início do século XIX. Mas a verdadeira transformação ocorreu no século XX, quando Gantt, inspirado pelo modelo de Adamiecki, desenvolveu o gráfico de Gantt moderno. Atualmente, o gráfico de Gantt é amplamente adotado no gerenciamento de projetos e na programação de produção de empresas de diversos setores e também pode melhorar o agendamento, a colaboração, a alocação de recursos, até na delegação de tarefas. Essa ferramenta se tornou indispensável para organizar tarefas, controlar prazos e facilitar a coordenação eficiente de projetos, processos produtivos em diferentes indústrias. Quais são as finalidades no diagrama de Gantt? Bem, ela facilita a criação no gerenciamento de projetos complexos, aqueles projetos que são difíceis de serem executados. O gráfico de Gantt criou um gerenciamento que nos facilita a elaboração desses projetos. Ela monitora a dependência de tarefas, seguir detalhadamente o progresso do projeto. Quer dizer, esse gráfico é tão eficiente que nós conseguimos detalhar o progresso do projeto sem nos perdermos em qualquer outro passo. Características do diagrama de Gantt. Existem, respectivamente, 11 características, mas nós vamos tratar apenas de 6. Representação visual. Neste item, o diagrama exibe as atividades do projeto ao longo de um eixo de tempo. Cada atividade é representada por uma barra horizontal. Atividades de tarefa. As atividades do projeto são representadas por barras no gráfico. Cada uma indica a duração da atividade e a sua posição ao longo do tempo. Duração das atividades. A extensão da barra horizontal representa a duração estimada de uma atividade. Ela pode variar de horas e semanas, dependendo da escala do projeto. Dependência entre atividades. O diagrama de Gantt permite identificar as independências entre diferentes atividades. Algumas tarefas podem depender do tempo e outras antes de começarem. Linhas de marco temporal. Nas linhas de marco temporal, elas são assim chamadas de marco temporal porque elas podem ser usadas para destacar datas importantes, como o início ou a conclusão de fases significativas do projeto. E por último, temos responsáveis por atividades. Em alguns casos, é possível incluir informações sobre a equipe ou pessoa responsável por cada atividade, diretamente no diagrama de Gantt. Fluxograma é uma representação gráfica de um processo, sistema ou algoritmo
Ele utiliza formas geométricas para representar diferentes etapas ou atividades e linhas para indicar a sequência ou fluxo dessas etapas. Os fluxogramas são amplamente utilizados em diversas áreas, incluindo engenharia, programação, negócios, processos industriais, etc. Temos aqui um modelo de fluxograma, onde podemos ver o início, a extração de matéria-prima, estocar matéria-prima, tipo de caixão dosador, barro forte ou barro fraco, colocar no caixão dosador, desintegrar, misturar, laminar. Quanto à relação do fluxograma com o diagrama de Gantt, a combinação de fluxogramas com diagramas de Gantt é uma abordagem eficaz para fornecer uma visão mais detalhada e abrangente de um projeto. Aqui estão os principais pontos. Primeiro, detalhes das atividades. Segundo, dependências entre atividades. Terceiro, tomadas de decisões. Quarto, fluxo geral do projeto. Quinto, integração com ferramentas de software. E sexto, documentação detalhada. Passo a passo para a criação de diagrama de Gantt. Primeiro, definir o intervalo de tempo. Segundo, adicionar tarefas com datas de início e conclusão. Terceiro, esclarecer as dependências. Quarto, identificar os marcos. Quinto, modificação do trabalho à medida que os planos mudam. Vantagens do diagrama de Gantt. Visualização clara. Oferece uma representação visual clara do cronograma do projeto. Segundo item, fácil de criar e compreender. É relativamente fácil de criar e compreender, mesmo para pessoas sem conhecimentos avançados. Terceiro item, identificação de dependências. Permite a identificação clara de dependência entre tarefas, ajudando a garantir que as atividades sejam realizadas na ordem correta. Quarto item, alocação de recursos. Facilita a alocação de recursos, permitindo que os gerentes do projeto vejam quando as equipes ou recursos específicos serão necessários. Quinto item, atualizações em tempo real. Muitas ferramentas de software de gerenciamento de projetos oferecem atualizações em tempo real, permitindo que as equipes vejam mudanças e atualizações instantaneamente. Sexto item, ferramentas de software. Pode ser integrado a ferramentas de software de gerenciamento de projetos, facilitando a colaboração e a atualização do story. Desvantagens do diagrama de Gantt. Simplicidade excessiva. Para projetos complexos, o diagrama de Gantt pode simplificar demais as relações entre atividades. Segundo item, falta de detalhes. Pode não fornecer detalhes suficientes sobre a natureza das tarefas ou sobre recursos específicos necessários. Terceiro item, dificuldade com mudanças. Modificar o diagrama após a execução do projeto pode ser desafiador, especialmente quando há alterações significativas na programação. Quarto item, não mostra concorrência. Não destaca atividades que podem ocorrer simultaneamente. Quinto item, ênfase no tempo. Coloca uma forte ênfase no tempo, podendo negligenciar outros aspectos críticos do projeto. E por último, dependência de software. A eficácia do diagrama de Gantt muitas vezes depende da qualidade da ferramenta de software utilizada, e algumas equipes podem enfrentar desafios ao trabalhar com ferramentas inadequadas. Pronto, dando sequência com a explanação do tema aqui referido, propriamente diagrama de Gantt, e aqui falando agora sobre a aplicação prática do diagrama de Gantt nas engenharias, propriamente engenharia industrial e engenharia elétrica, de dizer que no ramo das engenharias, os trabalhos de engenharia são trabalhos que requerem muito esforço e mais tempo. Então, é necessário a utilização de alguns instrumentos que promovem e auxiliem na otimização de tempo e recurso, no qual estamos a falar, o diagrama de Gantt é um dos instrumentos que serve para este fim. Na engenharia industrial, o diagrama de Gantt aplica-se no planejamento de produção. Aqui, utilizamos o diagrama de Gantt para apresentar um cronograma de produção, ou seja, esse cronograma deve abranger
desde a aquisição dos materiais ou equipamentos até a entrega do produto final. 2. Otimização de processos. Identificar as atividades críticas ou propriamente os erros e também a raiz do problema para, de certa forma, darmos soluções prévias para otimizar o processo e garantir a eficiência nas etapas dos trabalhos mais importantes neste projeto. A terceira, gestão de recursos. Aqui, o diagrama de Gantt usa-se para visualizar a alocação de recursos ao longo do tempo, incluindo máquinas, equipamentos e mão de obra para evitar-se atrasos. Manutenção preventiva. Também usamos o diagrama de Gantt para representar atividades de manutenção preventiva, para, de certa forma, programar e monitorar cada tarefa de manutenção, assegurando desta forma o bom estado dos equipamentos. Ainda usamos o diagrama de Gantt na gestão de qualidade para integrar etapas de controle de qualidade no diagrama e também para acompanhar o processo de inspeção, garantindo conformidade com os padrões de qualidade. Dando sequência, utilizamos ainda também o diagrama de Gantt na engenharia elétrica, primeiramente no desenvolvimento de projeto, ou seja, utiliza-se o diagrama para mapear normalmente o desenvolvimento de projetos elétricos, desde a concessão desses equipamentos e também as fases como design, prototipagem e testes. Utiliza-se o diagrama de Gantt também na instalação de sistemas elétricos para representar cada etapa de projeto de instalação elétrica, nesse caso como o levantamento de requisitos, aí estamos a falar dos próprios materiais e equipamentos, a própria instalação física, o design, a parte dos testes, e isso promove a segurança e eficiência do projeto. Manutenção do sistema. Aqui, o diagrama de Gantt usa-se com o intuito de programar atividades de manutenção preventiva e corretiva para assegurar a confiabilidade e segurança dos sistemas elétricos. Integração de tecnologias. Neste caso, para destacar a integração de novas tecnologias ou componentes para coordenar e minimizar conflitos durante o processo. Teste e funcionamento. Aqui inclui a fase de teste e comissionamento no diagrama para verificar a conformidade e eficácia dos sistemas elétricos antes da conclusão de qualquer projeto. Bem, exercícios relacionados com as engenharias industriais e elétrica. Modernização de sistemas de distribuição de energia. Você foi designado como engenheiro responsável pela modernização do sistema de distribuição de energia de uma empresa industrial. O objetivo é substituir equipamentos antigos, melhorar a eficiência e garantir uma transição saudável sem interrupções significativas na produção. Variáveis relacionadas à modernização do sistema de distribuição de energia. Primeira variável, levantamento e avaliação. Realizar um levantamento detalhado do sistema atual. Projeto de modernização. Desenvolver um projeto abrangente que inclua a seleção de novos transformadores. Aprovação. Obter aprovação para o projeto e elaborar um orçamento detalhado. Aquisição de equipamentos. Realizar a compra dos novos equipamentos de acordo com o orçamento aprovado. Planejamento de instalação. Planejar a instalação dos novos equipamentos, levando em consideração o mínimo de impacto nas operações normais de empresas. Instalação e comissionamento. Iniciar a instalação dos novos componentes. Cada fase da instalação deve ser cuidadosamente planejada para garantir a continuidade da energia durante o processo. Teste e verificação. Realizar testes detalhados e verificação de todos os sistemas para garantir que esteja a operar conforme as especificações e padrões de segurança. Treinamento de equipe. Conduzir treinamento para a equipe de operações. Familiarizá-los com os novos sistemas e procedimentos de manutenção.
Integração com o sistema de monitoramento. Integrar os novos equipamentos ao sistema de monitoramento central para permitir acompanhamento em tempo real e a rápida resposta a quaisquer problemas. Temos aqui a tabela bem construída. Esta tabela foi construída de forma prioritária, ou seja, nós priorizamos as variáveis mais importantes. Como aqui vemos, temos a levantamento e avaliação. Este levantamento e avaliação tem seu dia de início em 1 de março e seu dia de término em 6 de março também. E ela não depende de ninguém, não tem uma dependência. Já o projeto de modernização e aprovação e orçamento, ela também tem as suas datas de início e término e tem a sua dependência. Uma depende de levantamento, ou seja, depende da primeira variável, e a terceira, vai depender da segunda variável, ou seja, para que uma variável seja concretizada, seja feita o seu trabalho, vai ter que primeiro realizar a outra. Bem, aqui temos o gráfico ilustrando mais ou menos o tempo de duração e a ordem cronológica de cada variável. Como vemos aqui, levantamento e avaliação, projeto de modernização. E temos o seu tempo de duração que é representado por essas barras azuis que nós vemos aqui na tela. E também em cima está especificado mais ou menos os meses que durará a mesma obra. Depois de um breve estudo sobre o mesmo tema, concluímos que o diagrama de Gantt emerge como uma ferramenta crucial nas engenharias industrial e elétrica, proporcionando uma visão visual e estruturada dos cronogramas de projetos. Sua aplicação eficaz destaca-se ao otimizar processos industriais, aprimorar a gestão de projetos elétricos e facilitar a comunicação entre as equipes. Ao se concentrar na engenharia industrial, a ferramenta demonstra seu valor ao aprimorar a eficiência operacional, gerenciar recursos de produção e assegurar a entrega oportuna de projetos industriais complexos. A identificação clara de dependência e a alocação eficiente de recursos oferecem uma abordagem organizada para enfrentar os desafios específicos dessa disciplina. Por sua vez, na engenharia elétrica, o diagrama de Gantt destaca ao facilitar o planejamento detalhado de projetos, desde a concepção até a implementação, proporcionando uma visão abrangente do cronograma de atividades. A aplicação dessa ferramenta é crucial para o sucesso de instalações elétricas, automação e modernização do sistema. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.